Já, boa tarde pessoal. Vamos falar sobre a química orgânica. A química deve estar colocar dúvidas nas cabeças dos colegas. Então, eu vim destruir essas dificuldades. Eu vim, né? Tem como falar da química, tem falar da química, tem a ver com a tabela periódica, porque as reações são a junção daquelas mesmos símbolos químicos, ou seja, os elementos da tabela periódica. Então, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver os elementos de quatro grupos. Por que os elementos? Porque química orgânica. Vocês aí devem estar se perguntar, química orgânica, porque nós vamos destruir isso. Primeiro vamos falar o quê? Vamos falar do próprio carbono. O carbono que é representado pelo símbolo C. Tem 12 de massa atômica e tem o quê? Tem 6 de número atômico, de número de protões. E tem que saber na química que o número de protões é igual ao número de eletrões, né? Que também é igual ao número de protões. A gente tem que saber disso. Química, tem que saber disso. E não só, tem que saber também que o número atômico é igual a quê? Mais o número de neutrões. Isso também é muito importante, nunca pode esquecer. E quando nós, voltando ao carbono, quando nós falamos do carbono, ele pode se apresentar em estágios. Esses estágios, né, quando nós falamos só estágios do carbono, nós podemos encontrar no quê? No estado de grafite, diamante e carvão. E nesses mesmos estados, eles podem se encontrar, né? Então nós vamos explorar mais aquilo que são os elementos do quarto grupo. Os elementos do quarto grupo, né? Que não é só o carbono, temos o silício, temos o germano, temos o chumbo, entre outros elementos. Mas eu vim trazer, né, o elemento que é nosso centro base, que é o carbono, o elemento do quarto grupo. E tem que lembrar uma coisa, o carbono, né, quando nós falamos de química orgânica, ele somente aceita 4 ligações. O carbono somente aceita 4 ligações. Que significa que se a cada ligação que ele for a fazer com um grupo hidroxila ou com hidrogênio, com um elemento, ele vai ter que o quê? Vai ter que perder uma ligação. Vai ter que quebrar uma ligação para poder o quê? Aceitar aquilo que é o elemento que está entrando para ter uma nova reação. Ou seja, se por exemplo tiveres o quê? Tem CH, ou seja, quebrou uma ligação, ele já está ligado ao hidrogênio. Ou seja, se tu tens o carbono, né? Tens que são 4 ligações, não é isso? Então está a fazer o quê? Está aqui, já está ligado ao quê? Ao hidrogênio. Então o que? Juntamos. Então o que? Já está ligado. Aqui você não sabe, está ligado ao quê? Ainda é uma incógnita. E não só, você pode criar uma estrutura, porque ele se apresenta no sistema estrutural, no sistema molecular. Em cada sistema. Por exemplo, eu posso escrever na forma de estrutura, né? Na forma de estrutura pode ser o quê? Tem o C aqui, tem o C aqui, depois tem outro C aqui, tem outro C aqui. Estou na forma estrutural. Então aqui, tem 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 aqui. E tenho aqui, tem aqui, tem aqui. Então ele vai se apresentar na forma estrutural do carbono. Esse mesmo carbono que é o nosso amigo, né? Ele é usado, né?
Por exemplo, se você quiser fazer alguma reação de carbono, né? Lá na natureza, você pode parar de monóxido de carbono, o dióxido de carbono. E o que seria isso? Seria o quê? Seria C mais O, seria o quê? Ia reagir e se tornar o quê? CO. Seria o quê? Monóxido de carbono. Mono, significa um átomo de carbono. Um átomo de carbono. Então, se tu tiveres C mais O2, isso quando reagir vai ser CO2. Então, isso vai ser o que? Dióxido de carbono. Tem dois átomos de carbono. Então, vai ser dióxido. Isso tendo em conta que ele vai fazer o que? A troca de valência. Então, avançando naquilo que é a química orgânica, né? Que é a química orgânica. Nós, aqui, quando falamos da química orgânica, nós estamos a dizer o quê? Nós falamos do carbono, né? O carbono pode fazer o quê? Nós sabemos que o carbono tem 4 ligações. Então, o que vai acontecer? São 4 ligações. Eu posso juntar o carbono com outro carbono. E posso juntar o quê? 3 numa só ligação. Mas o que tem que acontecer? Este carbono que está a receber também tem que fazer 4 ligações para estar em equilíbrio. Então posso dizer o que é H já ligou. Então significa que esta parte já está. Esta parte já está saturada. Ou seja, é aquilo que chamamos de saturada. Não tem mais como acrescentar. Está saturado. Enquanto que ao passo que este ainda precisa de mais ligações para o quê? Para poder estar em equilíbrio, porque você está criando um sistema de equilíbrio do carbono. E quando você quer dar nome a isto, né? Primeiro você tem que ter em conta o quê? Ok, eu tenho 3 ligações, nomenclatura impar. Tem 3 ligações. Ok, você já sabe que o quê? Nós estudamos o quê? Nós estudamos aquilo que é. Temos o prefixo ano, temos o prefixo eno e temos o prefixo ino. Propino, pentino, propano, butano, né? Ou seja, temos o butano, temos o but, temos o but, temos met, entre outros, até chegamos decassecamente, né? Falando. Então, continuando, são dois carbonos. São dois carbonos, ou seja, será o quê? Dimetil, né? Na nomenclatura usual, será dimetil. E como tem dois carbonos, né? Tem dois carbonos, se fosse nós já tiramos dizer o que? Metanino, metilo, né? Metilo, mas como tem meramente tem dois, então vamos considerar o que? Será etilo, né? Porque são dois carbonos. Então será o que? Será você não só tem que dizer que o carbono está localizado em qualquer sítio. Você tem que especificar. O carbono está o quê? Se tu contar daqui, são 1, 2 e 3. Então o quê? No carbono 2 temos a ligação tripla. Ligação tripla do que? Do carbono 2. Tem que ser isso na sua colagem. Você pode contar daqui, assim como contar daqui. Mas o que acontece? Quando tu contas, né? Por exemplo, tu tens o carbono CH3 aqui, tens o CH3 aqui, tens o CH3. Isso é metil. Isto é metil. Metil.
Então, quando tu queres contar, né? Tu queres contar, dizes 1, tens essas ramificações. Isto aqui é trimetilo. Isso será trimetilo na ramificação. Será trimetilo. Nós estamos falando da ramificação. Nós consideramos o quê? Que esta ramificação, dependendo de como você vai querer fazer, mas será mais fácil você dizer o que isto seria a sua primeira, a reação principal, né? O seu sistema principal. Então o que ficaria fora seria o que? As ramificações, né? Então você terá um trimetil, depois do que? 2, 3. Isso aí você tem que contar, né? Você criar um sistema. Se você quisesse, podia o que? Você poderia considerar mais o que? Teria as 2 ramificações, não é? Teria as 2 ramificações. Mas nós queremos tornar tudo mais fácil, né? Exatamente, nós queremos tornar tudo mais fácil. Isso aqui chamam-se, são prefixos. São prefixos burros. Não só quando nós consideramos, falamos de isso aí é movimento moléculas. Só aí você vai ter mono, ou tríplice, ou quarteto, né? Quarteto, exatamente. Então, isso é devido ao número de moléculas. Então, continuando com aquilo que é a nossa química orgânica, trata de 4 grupos, temos que saber também as suas aplicações, né? Por exemplo, eu vou deixar uma pergunta. Quero ver se vocês conseguem responder essa pergunta. Gás doméstico. Qual seria a mistura do gás doméstico? Qual será a mistura do gás doméstico? Será a mistura de substância ou quatro substâncias? Se tu vai acertar, deixa de uma maçã. Eu vou dar a resposta. Continuando aqui com a nossa física, com a nossa química. A química que é o carbono, nós falamos da tripla ligação. Vamos reduzir para dupla, carbono com dupla ligação. Então, se vê que terá outra ligação aqui, e terá que ter uma outra ligação aqui, e terá que ter outras ligações por aqui. Só assim estará em equilíbrio. Ou seja, aqui terá que ter um carbono, né? Terá que ter um carbono. Aqui será H, né? Será H. Aqui será CH. Podemos dizer CH3. Aqui será, já está insaturado, já não pode meter outra ligação. Somente aceita 4 ligações. Então, aqui teremos o que? Deve ser CH3, o metil. Depois, aqui teremos o que? Teremos CH3. Aqui nós teremos o que? Aqui nós teremos... já aceitou, tá, é isso. Já está saturado, já não tem como meter mais nenhuma ligação. Já está insaturado, não tem mais nada para fazer. A não ser que queira acrescentar aqui CH3, né? Só para fechar o sistema, CH3, né? Porque só assim completa esse sistema. Mas ok, nós queremos falar do que? Do que? Do etilo. Etilo. Quando tem 2 carbonos. Etilo. E temos que também saber, não só saber deduzir na forma usual, ou seja, na forma principal, na forma antiga, né? De nomear, fazer a nomenclatura, mas também tem que saber fazer a nomenclatura EUPAC. Mas eu quero acreditar que vocês têm uma dificuldade a fazer a nomenclatura usual do que EUPAC. Ou seja, EUPAC, né? Isso aí não seja tão difícil, né?
Eu acredito que nem é difícil. Também que seja para uma profissão. Então eu gostaria que vocês estudassem aquilo que é a química orgânica. A química inorgânica ainda vamos abordar. A química inorgânica, ela é muito simples. Ela é muito simples. Tudo mais. Mas ainda temos que falar da química orgânica. Por exemplo, nós ainda vamos falar do que? Dos fenóis. Álcool, temos que falar, abordar e também quero ver se alguém consegue apresentar a forma do ácido nítrico. Exatamente, se me apresentar essa forma, eu te dou meus parabéns. É bom estudar, mas não é para qualquer um. E tem que saber uma coisa, um segredo. Na tabela periódica, procure conhecer os elementos mais importantes. Por exemplo, tu tens o magnésio, né? O magnésio tem provavelmente uns 24, né? Deve ter uns 24 uns 12. Por aí, tens o cloro tem mais ou menos uns 40, uns 20. Tens um hidrogênio, tens o oxigênio, que tem 16, tem o 8, tens cobre, C1, tens o Pp, que é o chumbo, tens o Si, que é o silício, tens o S, que é o cobre, que é isso aqui é um enxofre, tens o P é o fósforo é P, tens o K, alguém já está pensando em capa desperta, mas eu estou a falar de capa, né? O símbolo químico. Capa, temos capa, temos o quê? Temos o FeL, isso aqui é o flúor. Temos o quê? Temos o Br é o grupo. Exatamente. Depois também temos o quê? Temos o Li. Isso aqui é o lítio. Lítio que tem 7 dentro. Ouro. Temos o ouro. ARO. Temos o Fe. Isso aqui é o ferro, o elemento mais pesado da tabela periódica. Não só, queria falar outra coisa antes de continuar com a nomeação, mostrar-vos aqui que são os elementos importantes da tabela periódica. Vocês têm que saberem que a tabela periódica há 3 divisões. 3 divisões. Essas 3 divisões seriam o quê? Teríamos a metais, teremos metais e teremos o quê? Semimetais. Ou seja, temos aqui são um pouco parecidos com metais, também não metais. E temos aqui que são metais, que não são metais. Então, continuando, né, a trazer aquilo que é o sódio, temos o hidrogênio, temos são elementos importantes. Temos o He, que é o hélio. Nós normalmente conhecemos C4, aqui 2.
nós sabemos que o hélio, normalmente, para vocês estão a ver aquilo que é a física nuclear, é o alfa, que é 4, 2. Esse é o alfa. E para também vos deixar um tons beta, pode ser o que aqui será, pode ser 1, aqui 0. Aqui pode ser mais 1, isso no sentido positivo do beta, né? E também o mesmo beta pode ser o que? Menos 1, aqui 0. Né? Isso para tentar equilibrar o que é a reação atômica. E temos urânio, né? Aqui são 236. Aqui acho que estão 90. Aqui 2. 235. Temos urânio. Temos outros, né? Acredito que outros estão no meio. Posso não lembrar de imediato, mas eu quero acreditar que com esses elementos já dá para ter alguma noção do que fazer. Então nós já aqui voltando para aquilo que é orgânico, mas isto é importante saber. Já vocês a conhecerem isto, ter noção disto. Eu sei que estou a colocar de uma forma meio que um pouco desorganizada, mas eu espero que vocês entenderem. E não só vou estudar, mas muito mesmo. Então, quando nós voltamos para aqui nas nossas reações, nós temos como base, né? Nós sempre no início, quando estudamos aquilo que é o carbono, né? E as suas ligações do carbono, temos o carbono, ele é ligado, né, a outros carbonos. Nós aqui dizemos que ele apresentamos diferentes estágios, né? Mas nós falamos do primeiro, que é quando ele tem a tripla ligação, dois tem tripla. Depois falamos da dupla. Depois vamos falar do que tem uma ligação. Mas nada é diferente, basta você saber que há aquela ligação. Mesmo quando nós falamos dos fenóis, né? Quando nós falamos dos fenóis, tem que saber que aqui, os fenóis, para quem atualmente dá o fenol, né? Ou seja, há ligações aqui do fenol. Ele se ele fizer uma ramificação, né? Pode ser o que? Pode ser o O, o CH. Ninguém vai quebrar uma ligação lá dentro, porque é para ver ele ser eletrônico. Eu quero criar uma estabilidade, porque se for a manter o número de ligações, o que vai acontecer? Vai haver uma estabilidade. Então, para poder manter a estabilidade, ele precisa quebrar as ligações. E isso aqui é representado do que é um fenômeno. Um fenômeno, para quem não sabe, seria o quê? Seria um sistema como este. Acho que isto já ficou. Nós aqui estamos a tratar do carbono, então não faria mal falar dos fenómenos. Será assim? Hoje aqui teremos C, então aqui teremos C, então aqui teremos o que é C, aqui teremos o que é C, aqui teremos o C novamente, aqui C. Então o que você vai fazer aqui? Você aqui tem que conseguir criar uma estabilidade. Nós sabemos deste carbono para este carbono, este para este, já fez o quê? Já fez duas ligações do carbono. Então o que vai acontecer? Eu vou acrescentar mais uma ligação, né? Acrescento mais uma ligação. Então o que? Ele já fez o quê? Já fez 3 ligações. Então vou fazer o quê? Para esse carbono, vou acrescentar H. Significa que aqui já está o quê?
Está instável. Está instável. Aqui já não há mais outra coisa para fazer. Então vamos prosseguir para o outro carbono. Ele só tem 2 ligações. Ele ainda está a precisar. Precisa pedir agora. Está a pedir a ligação. Então eu acrescento um hidrogênio. Né? Eu acrescento um hidrogênio. Mas vê que não, ainda não é suficiente. Então eu acrescento o quê? Mais uma ligação. Agora sim, ele está satisfeito. Então vamos para o quê? Vamos para o amigo dele. O amigo dele já tem três ligações. Então ele vê, não, ainda há estabilidade. Eu preciso do quê? De um hidrogênio. Agora sim ele está instável. Já não está a reclamar. Só que o amigo dele lá em cima está a reclamar, porque só tem dois, o quê? Tem 2 ligações. Exatamente, só tem 2 ligações. Ele precisa do quê? Precisa de ter outra ligação, né? Precisa de ter outra ligação. Por que que nós não colocamos, voltamos a colocar apontando para este lado? Por quê? Isso acontece porque se nós estivermos a apontar para este lado, significa que este já terá o quê? 5 ligações. Terá 5 ligações. Isso já está o quê? Está a violar aquilo que é a química, né? Ou é a essência da química. Por quê? Porque ele diz que somente só pode ter 4 ligações. Mais que isso já não há. Não existe. Então o que? Ele só está precisando do quê? Um hidrogênio. Agora sim. Então só falta outro camarada aqui. Ele só tem 3. Então precisa do quê? Mais um. H. E o amigo dele aqui também, H. E eles já estabeleceram o estágio dele. O que acontece se, por exemplo, tu meteres um elemento, né, extra no teu fenômeno? O que acontece? Vai acontecer que ele vai ter que quebrar, ou seja, vai ter que sair o hidrogênio para poder ceder a nova ligação. Por exemplo, CH3. Para poder ceder a ligação. Ou seja, este vai ter que sair, né? Vai ter que sair para poder ceder para o quê? Para continuar a manter o equilíbrio. Para que haja um equilíbrio. E nosso objetivo, mas nós falamos aqui em orgânico, é estabelecer um equilíbrio. Um equilíbrio, né? Entre aquilo que são usuário do quadro. Saber o que é, o que se trata, como aplicar, se nós formos a unir as substâncias, vai resultar essa é a química. O segredo da química não tem a ver com a essência da química, tem a ver com a experiência. Tu experimentar, isto vai dar o quê? Tu ser ensinado. Então, eu peço que sejam mais sejam cientistas. Procurem investigar, Então, continuando aqui, nós já falamos do carbono, né, de forma resumida. Outras coisas nós ainda vamos abordar, né? É uma aula simples, só para algo muito básico, né, como tal. Mas o essencial ficou. Né? O essencial ficou. Eu quero acreditar que para quem está a ver física, que também deve ter aplicado alguma coisa, eu também também pode ficar com que número de positrões, né? Positrões, exatamente. Será aqui mais uma aqui zero. Isso é um positrão. Isto é um positrão. Tem ião, né? Ou seja, por exemplo, a partícula negativamente, né? Negativamente, ele pode tomar um certo nome, como clorado. Clorado.
positivo, assim como negativo, tu vais ver que ele toma um certo comportamento. Então, falando da química orgânica, basicamente isto é falando do carbono. Também podes ver os elementos do quarto grupo, porque quando eu falo de química orgânica, eles falam dos elementos do quarto grupo. E normalmente as pessoas têm mais o carbono, como é feito em uma série de equações. O carbono também não está lá presente, apesar de isso na química orgânica, na inorgânica não está. Somente quem tem mais força na química inorgânica é o oxigênio. Por quê? Porque ele define uma base, oxigênio, um óxido, um hidróxido, temos carbonídeos, temos hidrogênio carbonato. Nós vamos ver alguns exemplos. Mas eu gostaria que pudesse olhar parte do vídeo, dizendo que na próxima aula vamos pegar pesado. Porque já vou virar para aprofundar mais essa matéria da química orgânica e vou aproveitar também deixar um pouco da química inorgânica. Porque é necessário saber duas químicas. E não só vamos ficar avançando, vamos ver tudo aquilo que é de nível pré-universitário assim, ao universitário. Nós preparamos, né, para exames de admissão e tudo mais. Quanto à química, a essência da química ficou. Digamos que isto aqui é como se fosse um semestre, um trimestre numa escola, ou até mais. Porque eu dei muita coisa em pouco tempo. Dei muita coisa em pouco tempo, apesar de estar um pouco meio desorganizado, mas isto é muita coisa. A não ser que queiram falar do átomo, que queiram falar de certas equações, mistura de substâncias, como é que uma substância lá dentro pode ter uma molécula de água, como é que a água se forma e tudo mais, né? Por aí, mas o que é estudar? Eu já e tchau.